Fala galerinha, bem-vindos a mais um Metacast. E sem muita enrolação, vamos continuar com a parte 2 dessa conversa que a gente tá fazendo com o Casta, que a gente vai chamar aqui de panorama geral. Boa. Vamos assim? Panorama geral? Boa. Então a gente fez a parte 1 na quinta-feira passada. Assistam antes de vir pra essa, porque a gente vai mencionar as coisas que a gente falou no programa anterior. Agradecer a Conelive pela parceria, pelo patrocínio, ao estúdio, e já vamos direto. Estamos aqui com o Casta de novo, no mesmo dia, na verdade, gravando, só dividimos em duas partes, porque de fato ia ficar muito grande e porque principalmente são dois assuntos coligados, mas separados. No primeiro falamos bastante de panorama geral, política, de problemas e até historicamente voltando às merdas, vamos falar assim, que fizeram com que a gente esteja no momento de hoje, tanto de polarização política quanto de situação financeira, e eu acho que agora faz sentido a gente usar esse segundo programa para poder falar um pouquinho sobre as possíveis soluções e a situação do Brasil, que vai mudar bastante aí com o Bacen no final desse ano, para a gente falar um pouquinho das soluções, que envolvem, não tem como falar, envolve o nosso mercado, envolve o Web3, envolve o blockchain, porque tudo que está sendo feito no nosso mercado financeiro agora já está indo para esse mercado. Não só no financeiro, lembrando vocês, mas também a parte documental, tal, tudo que a gente falava sobre cadastro único já está começando a acontecer. Então o seu RG, se você perceber, ele já está em blockchain hoje, ele já, assim, o governo brasileiro está migrando já para esse mercado porque está vendo que está dando certo em outras áreas. Tendo isso em vista, Casta, vamos voltar então para nossa última pergunta, que é um link entre os dois. Final desse ano agora. Tivemos sinalizações boas econômicas em relação a tudo que o Campos Neto fez. Mais uma vez, Pix, do Pix vai para Open Finance, do Open Finance agora o Drex, não só como moeda, mas como infraestrutura. E me parece que se a gente seguisse nessa linha, se por acaso o Campos Neto tivesse um segundo mandato, um terceiro, enfim, ficasse mais tempo lá, isso ia evoluir muito bem, porque de fato ele bateu metas muito boas, conseguiu coisas de maneira muito rápida, tal, independentemente da visão política dele. Isso é a minha percepção. Só que isso não vai acontecer. Então eu vou já abrir com a pergunta. Qual que é o risco? Porque isso que todo mundo me pergunta. Toda vez. Jorge, não, tal, eu vi seu conteúdo tal. Ou já vi você falando, o que você acha do Drex? O que você acha do Drex? O que você acha do Drex? Todo mundo perguntando isso. E não é uma resposta simples de se dar. Até porque o pessoal vê o Drex como uma moeda, não como um sistema, não como uma blockchain. Então eu vou jogar a pergunta aqui para você. Não o que você acha nesse primeiro momento, mas ao que a gente está exposto a adoção dessa tecnologia, dado que não vai estar mais na mão de alguém que a gente confiava, vamos dizer assim. Cara, como é que eu posso dizer, né? Hoje é um presidente do Banco Central, amanhã é outro, amanhã pode ser outro de novo. Né? A gente não pode depender de uma pessoa específica para que as coisas aconteçam da forma como a gente gostaria que acontecesse. Né? Independente de quem estiver ocupando essa cadeira, é inevitável que governos busquem evolução tecnológica. Né? Governos fazem isso. Né? Eles, às vezes, demoram um pouco. Né? Tipo, o mercado inova primeiro, depois o governo enxerga valor, o Estado enxerga valor na inovação, entende que aquela inovação pode trazer benefícios para ele e ele adota a tecnologia. A gente gosta do Campos Neto, ele foi à frente, ele foi além e, foi embora, deram corda pro cara e ele fez acontecer. Sim. Beleza. Aos olhos do Estado, né, os governos estão sendo confrontados com um mundo muito mais caótico. Okay? Um mundo que tem crise de dívida soberana global, um mundo que enfrenta crises de imigração, crise de polarização política, crise ambiental, né, crise econômica. Cara, a gente tá mergulhado sem falar no Tratado de Paris agora, que tem a ver muito mais ambiental, a gente tá falando de um mundo que está endividado e que não tem dinheiro para pagar a dívida deste mundo. Seria muito bom se você tivesse, sei lá, 50 países endividados e outros que conseguissem compensar essa dívida, né? Porque daí o mercado estaria equilibrado, mas não é esse o caso. A dívida é muito maior do que a capacidade de pagamento. A dívida é uma ilusão, né, cara? Tipo, se você tem uma dívida que não pode ser administrada como uma dívida, como é que você chama isso de dívida, né? Pois é. É uma ilusão, né? A dívida é só um sintoma da impressora, né, cara? Mas, nesse sentido, como que governos reagem a um mundo que oferece mais instabilidade, mais insegurança? A tendência é que os governos reforcem traços de autoridade. Então, os governos... Autoridade ou autoritarismo? Você pode colocar... Uma coisa é você falar, não, eu tô aqui, vamos resolver. A outra coisa é, não, para todo mundo que eu sei como resolver. Não, é claro que é na segunda linha. Os governos querem mais poder sobre as pessoas, ok?
Porque a maneira como um governo reage à instabilidade é sempre tentar agarrar poder. E aos olhos do governo, isso é legitimado. Por quê? Porque você precisa de poder para proteger as pessoas, para proteger o Estado, para preservar o Estado, né? Aí, é claro, se você é um cara libertário, você vai falar, pô, não quero, né? Se você é um cara estatista, você vai falar, quero. Queremos mais poder para poder corrigir melhor as coisas, né? E nesse sentido, a tecnologia oferece esses poderes. O Pix, cara, é uma ferramenta excelente, digamos assim, no ponto de vista de quem quer fazer uma transação rápida. Compara Pix com Doc e TED. Nossa senhora. Anos-luz à frente. Agora, ao mesmo tempo, o Pix é um sistema do Banco Central. Então, o Banco Central hoje tem um grande olho do Big Brother sobre o fluxo econômico do dinheiro que ele não tinha antes da invenção do Pix. Mas se ele é independente e não tem nenhum poder autoritário sobre as políticas econômicas, vamos dizer assim, né? Isso não é positivo? Se ele continuasse, que a gente sabe que não vai acontecer agora, mas sendo realmente independente, não estaria ok isso? Então, assim, é que eu ainda não fiz o julgamento de mérito, né? Eu só constatei. Beleza, né? ok. Então, o que acontece? Nesse arranjo, você oferece conveniência para a população e, em contrapartida, você tem um acúmulo de mais poder, que agora é muito mais um poder de observação, se você não falar sobre aqueles casos do pessoal que fez Pix pro Bolsonaro, agora poder ser rastreado, poder ser mapeado e tal, né? Como diria o tio do Homem-Aranha, cara, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a questão do Drex, para mim, é uma questão inevitável, ok? A tecnologia de blockchain, ela oferece tanta eficiência e tantos mecanismos novos de capacidade de mapear, observar, controlar, regular, automatizar, que é inevitável, cara, vai ser adotado. Agora, a questão é, isso vai dar muito mais poderes, que eu vou falar não é pro governo, tá? É pro arranjo governo-Banco Central, ou arranjo Estado-Banco Central. Nós vivemos num arranjo, ok? Em Estado e Banco Central, e em diferentes situações e lugares, o Banco Central vai ter mais ou menos autonomia, vai ser mais ou menos sujeito aos interesses do governo, isso pode inclusive variar ao longo do tempo, mas é um arranjo. O Banco Central precisa da força de lei do governo para exercer o monopólio sobre a política monetária e o governo precisa que o Banco Central financie a economia para ele continuar funcionando. Tá, mas antes da gente falar de política monetária, vamos lá. Porque, mais uma vez, as pessoas perguntam qual que é a diferença, então, de você ter a blockchain ou não em relação ao controle e transparência. E eu, de fato, eu me pego num raciocínio aqui, que eu tenho a minha conclusão, mas eu vou jogar o raciocínio aqui para ver a tua conclusão. Vamos lá. Do jeito que a gente faz hoje, tirando as pessoas que operam em blockchain, todas as suas transações hoje são é Pix, não é Pix, elas são observadas por algum ente. Não é o Bacen, não é a CVM, dependendo de você, se você é um PJ, só o quê, é o próprio banco. Então o Itaú, por exemplo, que é o banco que eu tenho hoje, onde eu recebo salário, essas coisas, enfim, o Itaú tem todas as minhas informações. A questão é, eles não vão fornecer, a não ser que eu seja intimado por algum tipo de crime e tal, alguma coisa assim, eles não vão fornecer. Aí do outro lado, assim, se for adotado realmente tudo em blockchain, com Drex ou não sei lá o quê, isso não vai eliminar o banco. Eu vou continuar com o meu aplicativo lá do Itaú, operando, cartão, sei lá o quê. Não muda muita coisa. Muda aqui, é uma evolução do Open Finance. Isso eu tô falando para você como eu falaria para uma pessoa que me pergunta. Uma evolução do Open Finance. Então as coisas são mais transparentes, estão mais visíveis para as pessoas. Mas ainda assim, eu não vejo o Banco Central liberando a minha informação sem nenhum tipo de ordem judicial para isso. Então isso é o que eu falo, isso é a camada 0. Quero teu comentário sobre isso, mas agora vamos para a camada 1. O problema é, o governo vai ter o poder de trancar a tua conta, trancar o teu dinheiro, por qualquer motivo que ele ache. Né? Porque hoje pode ser, não, só se você cometer um crime, eu não vou cometer crime, dane-se. Mas e se amanhã tiver regulação das mídias sociais e só eu falar do governo seja um crime e eles possam trancar meu dinheiro por causa disso? Esse talvez seja um medo, ou o medo que eu consigo colocar aqui, né? A definição do que é um crime e o que seria o suficiente para poder trancar minhas contas, dado que eles têm esse poder agora. Tá? Então eu vou jogar para você agora. Por quê? Porque esse é um argumento que eu posso usar no mercado tradicional também. Se for crime e não tivesse a blockchain, não tivesse o Drex, eles poderiam muito bem falar, Itaú, isso é o suficiente para eu poder ter informação financeira do cara e você Itaú vai ter que travar o dinheiro dele porque isso virou lei agora. Então assim, eu não vejo o Drex como uma facilitação para controle estatal e nem vice-versa, porque numa canetada a gente sabe
que eles poderiam muito bem intimar uma rede social, que nem acabou de acontecer agora, né? Ou um banco a dar suas informações, porque é algo que eles decidiram agora virou crime. Então, a minha conclusão eu não vou falar agora, mas essa é a situação e a maneira como eu coloco as coisas. O que você acha sobre essa situação toda? O exemplo de travar carteiras é um exemplo muito comum para a galera de cripto que é anti-Drex, né, que tem uma boa parte da nossa turma que é, né, abertamente anti-Drex, demoniza o Drex e quer que o Drex vá para o quinto dos infernos. O argumento deles é, e assim, né, é quase cartilha de propaganda, né? Você tem que ser contra o Drex porque uma vez que o Drex for implantado, o governo vai poder travar a sua conta. Né? O governo já pode travar contas. Exato. Só que quando a gente analisa, né, o Drex, a gente tem que parar para pensar em coisas que não podem ser feitas hoje e que podem ser feitas com o Drex. Então tem coisas hoje que o governo já é capaz de fazer. Ele não precisa do Drex para isso. Com a chegada do Drex, você pode fazer novas coisas. E essas coisas podem ser boas ou elas podem ser ruins. Ok? Depende o quê? De como você usa a tecnologia. No meio libertário, existe uma visão de que governos são sempre maus, né? Toda forma de governo é ruim. Muitos libertários pensam assim. Então, qualquer encarnação que o Estado tenha, ela é sempre uma encarnação do mal e você tem sempre que trabalhar para destruir o Estado. Para uma pessoa como essa, cara, essa pessoa sempre vai olhar qualquer evolução tecnológica do governo como uma coisa do mal e uma coisa a ser temida. Essas mesmas pessoas que hoje falam sobre os perigos do Drex são as pessoas que, por exemplo, fundaram o movimento criptoanarquista nos anos 70, que falavam sobre os perigos da internet. Ou pessoas que poderiam, quando a gente estava montando toda a malha telefônica, falar sobre os perigos do governo operar uma estatal telefônica e poder grampear conversas. Então, Adorei esse exemplo. Adorei esse exemplo. A gente tem que ser contra as redes, porque no Brasil é assim, né? Você só é dono do que está no térreo. Você não é dono de nada que está acima dele, né? Você não é dono do ar nem dono do subsolo. Então, se você vai operar, uma empresa vai operar linha telefônica, transmissão 3G, 4G, você precisa ter a concessão do Estado. Então, eu não vou entrar no detalhe disso, mas, de fato, quem defende que o governo poderia ter acesso a essa informação que você está fazendo, a tudo que você está fazendo online aqui, se eles estivessem certos, a gente não teria acesso à internet hoje. Então, assim, você não é anti-Drex, você é anti-Estado. E qualquer iniciativa do Estado de se empoderar tecnologicamente, você vai procurar todos os exemplos nos quais esse avanço tecnológico pode ser usado como forma de opressão dos indivíduos. E os exemplos do Drex são inúmeros. A gente pode falar de exemplos além do travamento de dinheiro. A partir do momento que a própria natureza do dinheiro é programável, você pode estabelecer coisas como, por exemplo, o dinheiro com data de validade. Né? Então, assim, eu dou... O benefício com data de validade. Então, assim, eu tenho... O dinheiro não é o dinheiro pelo valor dele, é o recurso. Né? Você ter acesso a algo. Então, o dinheiro pode te dar acesso a ter um carro, mas é o acesso que importa, né? É o recurso que importa. Por isso que eu defendo em vários aspectos, né? Enfim... em segurança, em saúde, principalmente saúde e educação, voucher. Porque o voucher te dá acesso. Ele tem um dinheiro lá dentro. Ele te dá acesso à educação. Então, enfim, o ponto aqui não é o dinheiro em si, e sim o acesso. Adoro essa discussão. Tipo, adoro, realmente. Faz total sentido. Você quer ser contra o Drex? Não seja contra o Drex, seja a favor da liberação de mercado. Né? De outras empresas poderem ter as suas moedas, poderem... Você não precisa ser contra o Itaú, você tem que ser a favor do Nubank. A favor da possibilidade de outras empresas poderem virar em bancos. Aqui no nosso caso, você não precisa ser contra o Drex, na minha opinião, você tem que ser a favor da possibilidade de outras opções de investimento. Como, por exemplo, você fazer um investimento direto em T-Bond nos Estados Unidos. Sim. É mais fácil você ser a favor disso do que você ser contra o Drex, porque isso é uma evolução natural, a meu ver, do sistema financeiro brasileiro. Eu não acho... Para mim, Casta, pessoalmente, não faz sentido ser anti-Drex. Qual é o sentido de ser anti alguma coisa que é inevitável? Entendeu? Tipo, uma coisa que é inevitável é. Então, ao invés de você ser anti alguma coisa que você sabe que vai acontecer, porque a atratividade de sistemas automatizados é irresistível, a eficiência econômica que ela traz... Até para a facilidade dela, o número de cliques necessários para fazer qualquer tipo de operação que você não tem saco para fazer. Então, e por aí vai. Então, a discussão que eu engajo é quais seriam bons usos para o Drex.
Ok? Essa é uma discussão interessante. Você pode falar, Casta, mas você é muito inocente, o governo é sempre mal, então com certeza tudo que ele fizer vai ser o uso mal do Drex, mesmo que tenham usos bons. Esse é um ponto de um libertário, anarcocapitalista, revoltado. Eu sou liberal, mas eu não sou ANCAP, por exemplo. Eu acho que tem que ter um Estado. Mínimo, mas tem que ter. Eu não sou contra isso. Não, eu vou te dar alguns exemplos de como nem sempre é assim. Por exemplo, hoje nós temos diversos cargos públicos, ok? Cujos contra-cheques são disponibilizados na internet. Ok? Né? Não todos, tá? Existem ainda alguns cargos que não tem essa, né? Usufruem de sigilo, né? Mas eu fui servidor público durante 15 anos. Todos os meus contra-cheques estão na internet. Você acha que um dia o governo acordou e falou assim, nossa, que vontade de ser transparente, velho. Me deu um tesão repentino de ser super transparente. Tá coçando, nossa. Pra poder falar pra população quanto eu ganho. Vamos abrir esses contra-cheque? Claro que não. Ok? É claro Tanto que a gente ainda tem aqui o sigilo de 100 anos em muita coisa, que, né, tinha sido prometido não ter, cada vez ampliou. Os cartões corporativos, que são os benefícios do governo, são muito maiores do que os salários deles. É impressionante. Sim. Então, assim, tem político aí, vai me desculpar aqui, rachadinho ou não, que pode ganhar 30 de salário, 30 mil reais, mas de benefício tem 200 mil. Sim. É vida à vontade, vida à vontade. Aí tem aquele negócio de pessoas, ministérios e primeiras damas usando avião tal e gastando um absurdo, tanto em emissão de carbono em dinheiro público tal, e ninguém pode ser criticado porque tá no cartão corporativo do governo, que eu nunca entendi porque tem esse nome, né? Então, enfim, a crítica tá aí. Corporativo. A gente gostaria... Corporativo, Pois é, como se fosse uma PJ, né? Mas, enfim, a gente teria que apoiar quanto mais transparência, melhor. Então, a partir do momento que eles dão... Do servidor público. Sim. Que seja porque é da máquina. Ou seja, não é perfeito o sistema de transparência? Não é. Mas para um governo... É zero. O ideal, se você pensa no governo como essa entidade maléfica, né, se o governo é naturalmente mal e o governo é sempre perverso e ele é sempre esse vilão amorfo, né, que sabota tudo que você quer de bom todos os dias e você realmente trata ele como uma entidade sobrenatural quase, né, o Estado maléfico, por que o Estado maléfico faria pelo menos o mínimo de transparência? Ok? Não seria do interesse dele abrir nenhum contra-cheque. Mas ele abriu alguns. Isso é um primeiro passo de transparência. Por que esse passo foi dado? Se o governo é sempre uma entidade maléfica que seja eternamente do mal. A resposta é, ele deu esse primeiro passo porque ele foi colocado contra a parede. Ok? Por que hoje governos não podem mais executar pessoas em praça pública usando uma guilhotina? É por falta de vontade? Porque se o governo é eternamente maléfico e o governo é toda a encarnação de todo o mal... Ele eliminaria todo mundo que ele não gosta ou que não concorda com ele. Ele continuaria fazendo como na Idade Média, que são execuções em praça pública. Hoje em dia ele não pode mais. Ele exatamente. Tenta controlar via regulações. Você entende? Então, o fato de um governo não poder mais guilhotinar pessoas em praça pública e continuar tudo bem... significa que ele foi obrigado a conceder poder de volta, pelo menos para as pessoas que ele adoraria poder guilhotinar. Ao longo da grande história da humanidade, quais eram os graus de concentração de poder de um Gengis Khan? Ok? Depois, para um monarca que divide o seu poder com lordes feudais e duques e barões, e depois para um político que tem que literalmente dançar no TikTok para conseguir ser eleito no próximo mandato. Então, historicamente... Cara, achei maravilhosa essa comparação, porque você passa a partir de uma coisa... E eu acho que a gente teve um ápice bom, quando a gente fala da Grécia Antiga mesmo, onde você tinha um parlamento de pessoas... não incorruptíveis, mas que de fato só poderiam participar daquele, um Senado, na verdade, né? O parlamento era um Senado, tinha congressista, tinha senadores, mas enfim, de pessoas que só poderiam estar lá se elas comprovassem inteligência suficiente, conhecimento nas áreas de economia pública, para poder estar lá. E eu volto para isso, né? Tipo assim, para mim tinha que ser uma democracia, tinha. A República Federativa é muito bom? Tá bom, República Federativa parlamentarista com parlamentares que se provassem estar lá, né? Você só pode se colocar para as pessoas votarem em você, se você tiver pelo menos diploma disso, daquilo. Mas o ponto falei tudo isso para quê? Porque eu acho que teve um ápice ali, onde a gente quase chegou num modelo muito bom e depois decaiu, a ponto da gente hoje estar dependendo de uma grande maioria, e agora como um país subdesenvolvido, né, de terceiro mundo ainda, agrário e tal, a gente está dependendo do voto médio das pessoas, e a média das pessoas é uma média...
Claro, porque essa evolução não é Que linear. não deveria estar votando. Não, que seja. Porque daí, compra voto, dá benefícios em troca de voto daqui e ali. E aí MTST, MST, que eles só podem ter uma casa naquele assentamento se eles votarem, participarem de certos movimentos. Aí você começa a ter esse jogo de poder aí indireto, e não é nem regulado, mas não observado, que não está dentro do que seria os poderes dentro de um país normal, né? Os 3, 4 poderes, enfim. Mas você tem essa coisa indireta que de fato vai indo pro mal. O que é o mal? É o que eu gosto ou não gosto? Não. É o controle das pessoas por artifícios financeiros ou de poder realmente de força. E aí, cara, voltando pro dia a dia aqui nosso, né? Eu falei no último episódio de Volta Distrital, tal, sei lá o quê. Tudo bem, a gente evoluiu. Tem que apoiar a evolução tecnológica. Com certeza tem. A tecnologia, economicamente falando, para vocês que aqui estão me assistindo, administradores e economistas, quando a gente fala de curva de oferta e demanda, tal, o que faz com que você atrase, o que você faz com que você evolua, sempre a tecnologia evolui. E sempre o subsídio atrasa. Sempre você tem aquela zona negra de um lado e uma zona de ganho do outro lado. Enfim, falando tudo isso por quê? Eu concordo contigo. Todo mundo pode interpretar qualquer tipo de coisa que venha do governo como algo ruim. Eu sou liberal e libertário. Eu sempre vejo o governo como algo ruim. Mas eu não sou anti-governo. Eu consigo ver o que o Milei fez, por exemplo. Eu consigo ver o que o Zema fez. Tanto que, assim, talvez até reflexo dele, o Partido Novo foi o que mais cresceu aqui nessas eleições de prefeitura. O Novo tem o mesmo número de prefeituras do que o PT em São Paulo. Cara, isso é inimaginável. Né? Novos partidos surgindo, missão, tal, com ideias diferentes, e tem que ser assim, pluralismo. Né? Não autoridade, mas pluralismo. Enfim, com tudo isso que está acontecendo, eu acho que a gente tem hoje mais mecanismos de cobrar o governo e tentar exercer, minha opinião, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de informação. E é justamente por isso que a minha opinião final sobre o Drex eu não acho que vai ser algo ruim. Mesmo com um cara estúpido na presidência do Banco Central, eu não acho que vai ser algo ruim. Assim como eu acho que um Pix com ou sem um bom presidente do Bacen foi algo bom. Porque tentaram lá e cobrar o Pix, um percentual do Pix, uma taxa e tal, e não deu certo, por causa de opinião popular. Então eu acho que vai ser bom. Esse é meu ponto, eu acho que vai ser bom. Tem riscos? Tem. Mas aí, no final aqui desse capítulo, a gente fala um pouquinho sobre como evitar esses riscos. Porque assim, a evolução tecnológica, cara, ela é sempre uma faca de 2 legumes, né? Digamos assim, né, cara? É uma faca de 2 legumes. Né? Porque, vamos lá, a gente coloca aí, agora é Drex, agora todo o fluxo do real é blockchain, e isso permite que o governo, por exemplo, manipule muito mais microaspectos da vida das pessoas. Sim. Mas, por outro lado, se um governo com um sistema como esse do Drex faz, por exemplo, um super plano de aceleração do crescimento e aloca R$1 trilhão e 200 bilhões somem. Aí você vai falar, não sumiu. Tá na blockchain, pô. Ok? Dá pra ver pra onde foi. Dá pra ver pra onde foi. Então, se esses 200 bilhões somem e o governo não investiga, é porque ele sabe aonde o dinheiro está e ele se recusa a fornecer a informação. Isso é um atestado de corrupção. Isso legitima, por exemplo, o movimento da oposição. Enfraquece o partido atual, seja ele qual for. Se a esquerda estiver fazendo isso, isso fortalece a direita. Se a direita fizer isso, isso fortalece a esquerda. Ou seja, resumindo então, o fato de você adotar uma tecnologia transparente, ainda que dê um controle maior para o Estado, caso ele quisesse exercer esse controle, dá a possibilidade para as pessoas normais, para eu e você, podermos fazer uma auditoria das contas públicas para esse dinheiro foi ou não foi. Ou você demanda. Você pode demandar. E caso eles não queiram liberar essa informação que hoje já é parte da tecnologia, isso conta muito mais negativamente para eles do que a possibilidade do controle do dinheiro da população. Exatamente. Para um governo que depende de populismo para sobreviver, se negar a usar a tecnologia que permite a ele fiscalizar a ele mesmo e os seus servidores é uma medida antipopulista. Bom ponto. Tá? E é por isso que hoje a gente tem coisa como Open Finance. É por isso que a gente tem, por exemplo, uma Anatel funcionando como ela funciona. É por isso que a gente tem, por exemplo, cheques de servidores sendo colocados no portal da transparência. Porque chega uma hora que a evolução tecnológica permite medidas claras contra a corrupção. E quando o governo tem os sintomas da corrupção e se recusa a usar essa tecnologia para combater a corrupção, ele dá um atestado de que ele é corrupto.
E esse atestado pode ser armamentizado contra o próprio Estado. E é aí tanto por vias populares quanto de outros países, né? Tipo assim, quando ele fazia uma coisa tão absurda de desvio, que os outros países falam, pô, cara, Peraí, me fala pra onde esse dinheiro repercussão internacional, repercussão Bom ponto, nacional, ser questionado num fórum econômico mundial, ser questionado pelo FMI, ser questionado pela ONU, ser questionado pelas pessoas, ser questionado pela oposição. Então, ele é forçado a adotar a tecnologia porque ele quer sobreviver. Como nós estamos num pequeno espaço de tempo, numa ascensão de autoritarianismo, porque os governos estão com medo do cenário global, no curto prazo, eu creio que a tendência é que essa tecnologia seja usada assim, para entrar mais na vida do cidadão comum e para apertar mais o cidadão comum. Mas eu acho que isso é um fenômeno de curto, médio prazo. No longo prazo, a tendência é que a gente olhe para o passado como a gente hoje olha para um Gengis Khan. Como a gente hoje olha para um monarca que um dia o pão dele chegou mais frio do que ele queria e ele manda matar o cozinheiro e todo mundo compra pipoquinha para assistir o cara ser decapitado na praça pública. Basicamente falar que os nossos filhos daqui a 20 anos vão olhar para trás e falar como é que funcionava um Estado onde a gente não tinha como olhar o que estava acontecendo no Estado. Exato, cara, porque um Estado sem esse aparelhamento tecnológico, ele é bom para os indivíduos que querem combatê-lo, sim, mas ele também é bom para todo mundo que sabota o Estado. E aí vem minha opinião, e que se corrompe na máquina do Estado. Por que o Estado que quer um Estado negativo... Vamos lá, não quero botar isso aí no meio, mas um Estado que quer controlar mais, que quer pegar mais dinheiro de impostos, que quer mais roubar, por que ele apoiaria alguma coisa assim? Porque já me perguntaram isso também algumas vezes. A minha opinião é muito simples, porque no primeiro momento isso vai fazer com que eles consigam ver quem que está sonegando impostos. E normalmente essas pessoas são as pessoas mais ricas, então a esquerda adora taxar a pessoa mais rica, agora ela não vai ter que taxar ninguém. Agora ela vai observar para falar, você, que deveria ser taxado, não está pagando seus impostos. Portanto, vai começar a recolher imposto de muita gente, cujas transações vão ser observadas, que não estão pagando e estão sonegando. Eu sou totalmente contra a taxa tributária que a gente tem, o problema tributário brasileiro e a taxa de imposto que a gente paga hoje, mas, via de regra, né, vamos dizer assim, se você mora num país e você aceita uma lei que está te tributando e você está sonegando, você está cometendo um crime. Então, se você for observado e tiver que pagar, irmão, tu vai ter que pagar. Vota bem da próxima vez para ter alguém que diminua esses impostos. Então, para mim, essa é a desculpa. Eles estão dispostos a correr o risco dessa transparência no futuro, porque, na minha opinião, eles acham que isso vai demorar a acontecer até a população acordar, né, e lembra do gigante acordou? E talvez, acordar e controlar, mas por outro lado, eles conseguem resolver boa parte dos problemas das contas públicas deles nos primeiros 2 anos, que são justamente esses do governo de agora, na expectativa de botar as contas em dia, aumentar o assistencialismo e se reeleger. Essa é a minha visão. Sim, se é uma ideia de curto prazo, hoje a classe política é incentivada a fazer coisas que pagam no curto prazo. Claro, E deixar os problemas pro ciclo seguinte, né? Então, no primeiro momento, claro, é vantajoso evoluir tecnologicamente. Mas eu acho que no futuro isso vira um cavalo de Troia, entendeu? Para eles, não para nós. Se você fizer uma leitura histórica desde a antiguidade, é isso que acontece. Claro, vamos lá, exemplo curto. Quando você só tinha jornal e o governo podia pressionar os jornais, até nazismo, pelo amor de Deus, cara, só tinha notícia boa. Só propaganda. Em relação só propaganda e notícia boa sobre o nazismo. Filme, escambau. Então eles controlavam toda a mídia. Ninguém podia falar nada contra. Agora com a internet, bem ou mal, mesmo com o carecão indo lá e cacetando em cima de alguns perfis, hoje você consegue acessar conteúdo que fale contra e que dê opinião. Antes você não conseguia. Você tem redes criptografadas, você tem vários mecanismos. Você fala, pô... Você tem um Elon Musk pra salvar nós aí, vamos dizer assim. Por que o governo, então, deixou a internet, sacou? Tipo, cara, porque ele não tem escolha. Porque a evolução tecnológica força sua adoção. Um governo que não tem internet, ele vai ter uma economia que é muito pouco competitiva. E aí a economia do país vai ser devorada. Com certeza. Ele vai à falência. Com certeza. Então, é sempre uma faca de 2 gumes. Agora, a questão é como que a gente usa essa tecnologia de blockchain e o fato do Drex nascer, como que a gente se aproveita disso para fazer demandas importantes. Ótimo. Então eu vou aproveitar justamente essa vírgula para poder te perguntar. Tá bom. Então a gente vai falar sobre a implementação do Drex no dia a dia. A gente sabe que no começo é transação interbancária, tal, coisa que o brasileiro normal nem sabe o que está acontecendo, importação e exportação, que inclusive vai ser a base da demanda do Drex, eu queria falar sobre isso também. Mas vamos lá. Em algum momento, aí nos próximos anos, isso vai entrar na vida do brasileiro básico, né? Como o Pix entrou. E aí eu queria fazer uma pausa justamente para te perguntar, como é que você acha que isso vai acontecer?
Vai ser algo normal, do tipo assim, a Uber a gente vai começar a pagar em Drex, sei lá o quê. Vai ser uma moeda que a gente vai saber que a gente tem na carteira. Como é que você acha que vai ser a primeira adoção disso? O primeiro choque, não vou nem falar cultural, mas o primeiro choque do brasileiro com esse tipo de funcionalidade nova? Pro Drex chegar no dia a dia das pessoas, acho que vai demorar, tá? Eu acho que vai demorar bastante. Por exemplo, a gente tem agora os BRICS, né, empurrando o BRICS Pay, BRICS Clear, sistema de transação transfronteiriça. Parece que o foco dos BRICS, eu acho que o Brasil vai ficar alinhado com isso, é muito mais usar a tecnologia do Drex, do real digital, para competir com o dólar e o sistema SWIFT, do que para fazer essa demonização da vida das pessoas. Ah, cara, eu vou fazer uma pausa então, antes de você falar do dia a dia, porque esse é um assunto que eu amo de paixão, inclusive. E é impressionante como todos os BRICS ali, todos ali, inclusive a OPEP, né, que não é, obviamente, por não ser um país, não tá lá dentro, querem quebrar com o padrão dólar e todo mundo querendo criar algum tipo de ativo próprio ali, digital ou não. Nós muito à frente do resto, mas ainda assim, na última reunião que teve agora, como eu falei, né, na sabatina com o Putin, perguntaram para ele, né, dado tudo que tá acontecendo, guerra, tal, só que você é a favor da criação de uma moeda única entre os BRICS para poder incentivar aquela coisa. Inclusive a pergunta foi de um jornalista brasileiro que estava lá. E ele falou que não. Uhum. Não é esse o ponto. E não deveria ser. Para com essa ideia. O euro fudeu a Europa. Me desculpa. Tem que deixar quebrar quem precisa quebrar. A Grécia precisava ter quebrado. A Espanha, em algum momento, precisava ter quebrado. Teve vários aí que precisavam ter quebrado. Mas não. O euro que ajudou. Ou seja, a Alemanha está sustentando aquele continente inteiro. Para quem que isso é bom? Para ninguém. Para ninguém. Do mesmo jeito que você tem um monte de prefeitura aqui no Brasil inteiro que é deficitária, que deveria deixar de existir, para deixar de ter a máquina pública cobrando, virar parte de uma cidade maior superavitária. Então, enfim, só voltando para cá. Quando a gente fala dos BRICS, de fato, que eles querem romper com o padrão dólar, eu acabei de voltar de Dubai, de Abu Dhabi, falei com pessoas lá, falei com cônsul e tal, sei lá o quê, falei com várias pessoas dentro do ministério, secretariado, direto lá de Dubai, de Abu Dhabi, e, cara, me parece que a opinião é única. Vamos evoluir de todas as maneiras possíveis. Eles querem chegar perto do que a gente tem aqui no Brasil. Veja, país que todo mundo vê, não, são sheiks que mandam em tudo, eles não querem descentralizar. Cara, eles querem chegar na mesma velocidade financeira de transação que a gente tem. Tipo, a opinião ali é única, eles querem evoluir. Mas eu acho que essa evolução está indo num caminho muito bom. Não só deles, mas de maneira geral, até da Rússia, que é um país que eu não concordo em quase nada com o que eles fazem lá, não está querendo trazer isso para um bloco econômico de decisão única, porque isso é péssimo para o empreendedor, vendedor de pão de queijo na esquina. Sim. É bom só para banco gigantesco, né? A moeda dos BRICS não é a pauta. Eu também acompanhei, né, esse summit aí. O que os BRICS querem fazer é um sistema de pagamento multimoeda, onde você tem o BRICS Pay e você pode fazer negociações usando as moedas locais. Com paridade de cada um deles. E aí, cara, qual é a única maneira de resolver isso? É usando algum tipo de tecnologia parecido ou derivado de blockchain. Não, senão tem você que não ser consegue. na blockchain mesmo, porque daí você faz o bridge disso. Bridge, gente, pra quem não sabe, é a ponte. É a ponte. Né? Essa transação que você faz quando você vai numa casa de conversão de moeda no aeroporto, que você vai lá, não, posso trocar meu real por dólar? E ele faz isso. Naquele caso, aquela loja que está lá, aquela exchange que está lá, ela tem o poder de fazer isso acontecer. A blockchain traz isso como uma tecnologia padrão, como algo que estaria dentro de um aplicativo como o aplicativo do Itaú. Do mesmo jeito que hoje no Nubank você pode ir lá e colocar o seu dinheirinho em Bitcoin, Ethereum, alguma coisa assim, que a gente sabe que não é da pessoa, continua sendo do Nubank, mas é como se você pudesse facilmente pegar o seu dinheiro na sua moeda local e fazer algum tipo de compra, até um AliExpress, ou qualquer coisa que você imaginar, fazendo essa transferência de moeda tradicional. E para quem não sabe, existem taxas, quando você faz compras internacionais da China e tal, existem taxas de transferência de moeda, tal, IOF, coisas compradas que está embutido naquele preço. Tem coisas que aparecem abertamente, tem coisas que está embutido naquele preço. Assim como aquele imposto de 50% que vocês votaram para poder aprovar. O ponto é, se você bota a nossa tecnologia aí no meio, a blockchain aí no meio, você pode ter essa bridge, essa ponte entre moedas diferentes dos países que aceitarem, sem ter nenhum tipo de imposto sobre essa transação. O que barateia a compra desses produtos que você está fazendo lá de fora e talvez até num espaço curto de tempo, serviços. Não é só a roupinha que você está colocando de lá. Talvez seja um serviço de um técnico de computador que mora na Índia, né, porque lá a mão de obra é muito barata de tecnologia, que possa prestar serviço para você diretamente, sem pagar uma caralhada de imposto que a gente tem e de taxas de intermediação. Do seu lado, você faz um Pix em real, e do lado dele, ele recebe aquele mesmo valor na moeda dele. Perfeito. E a liquidação disso
Instantânea. É no tempo da produção do bloco de uma blockchain. Porque você não precisa de um banco intermediário armazenando aquele dinheiro que você colocou lá para transação. A transação é feita direta, de ponta até ponta, sem precisar de um ente intermediário. E eu já falei isso um zilhão de vezes nos primeiros 130 capítulos. Blockchain é sobre desintermediação. É sobre não precisar ter esses entes intermediários. Poxa, Giorgio, Casta, mas isso não significaria que os países precisariam ter um conluio entre si para fazer isso acontecer? Infelizmente, dado o tópico que a gente está falando agora, talvez precise. Não, mas é claro que eles abram mão do raio das taxas de intermediação, IOF, etc. Mas, por um outro lado, isso é bom para todo mundo. Não, mas todas as transações comerciais são, em algum nível, um tipo de conluio. Você concorda com uma transação, pô. Então, existe uma articulação, existe uma cooperação. E essa, para mim, é a grande sacada do Drex, né? Ela faz parte de algo maior, ela pode ser acoplada no projeto dos BRICS e ela é parte de uma iniciativa que vai tentar bater na hegemonia do dólar. Porque no imaginativo das pessoas, né, bater no dólar é criar uma outra moeda. E não é verdade. Não é verdade, e cara. nem um outro laço. O pessoal, se botar o laço de uma outra coisa. Não é isso. A questão do dólar, se você quer bater no dólar, o segredo para derrubar o dólar é derrubar o SWIFT. Também acho. É derrubar o sistema de liquidação de transações transfronteiriças, entendeu? Mas isso não demora muito mais e não é muito mais complicado de se fazer do que a velocidade, por exemplo, que os grandes fundos americanos, você sabe de que eu tô falando, né? Os top 5 de lá, de acumular coisas como o Bitcoin, que está dentro da nossa rede, porque eles estão acumulando que nem loucos. Não, podem acumular, cara. O próprio Trump agora já falou, a gente vai ser o Banco Mundial de Bitcoin. Não seja, cara, o Bitcoin é uma alternativa para liquidações internacionais? Se eles quiserem usar o Bitcoin para isso, eles podem. Mas o BRICS-Pay também concorre agora. O BRICS-Pay é um concorrente do Bitcoin, cara. Ok? Como é um concorrente do sistema SWIFT. Só que ele não é SWIFT. inflacionário, pelo que eu entendi. A ideia ali seria que seja algo não inflacionário, justamente porque se for inflacionário, ele teria que levar em consideração a inflação e a taxa de conversão de todas as moedas que estão lá dentro. Esse é um problema. Isso é complicadíssimo. São vários problemas. Eu não conheço um economista que conseguiria lidar com esse tipo de problema, nem o Campos Neto, nem ninguém. Cara. Se fosse criada uma moeda única. Uma coisa de cada vez. Não é moeda única, né? É claro. A interligação das moedas que já existem. E isso por si só já é um baita desafio. Mas isso é uma alternativa para o SWIFT. Por que existe um argumento forte para os BRICS, ok? Tem pessoas que vão falar que isso é justificado, tem pessoas que vão falar que não. E como sempre, eu não gosto de julgar o mérito. Eu olho as coisas com um olhar filosófico, eu olho as coisas pelo que elas são. Não importa se eu concordo ou discordo, se eu acho certo ou errado. As coisas são o que elas são. E o que aconteceu? Dentro do sistema SWIFT, do sistema de clearance norte-americano, que é parte do que faz o dólar ter utilidade no mundo, claro, né? Você teve o sequestro, ok? Ou o confisco de 300 bilhões de dólares de origem russa em títulos de dívida norte-americano. Bi. Então, como o sistema é dos norte-americanos, eles pegaram 300 bi de dólar russo e falaram, esse dinheiro agora foi confiscado. Títulos de dívida, né? Pra quê? Por causa da guerra contra a Ucrânia. E os russos estavam operando esse sistema por quê? Porque ele é o único sistema disponível. Então, romper com o padrão dólar significa que eles não precisariam depender desse ente, que no caso é um ente americano, de não só depender, né, de dar autonomia para ele poder falar, travou aqui. Exato, e cara, isso gerou alarmes por todo o Oriente Médio. Tá bom, agora deixa eu fazer o advogado do diabo. Pô, então se isso acontecesse, significaria que a Rússia não teria nenhum tipo de motivo de temer algum tipo de bloqueio comercial e econômico e poderia fazer o que ela bem entendesse se fizesse guerra com metade da Ásia para poder retomar território? Isso vale... Mas foi bem além aí. Claro, mas, claro, mas isso vale não só para a Rússia. Isso vale para todos os membros do BRICS-Pay. Porque fazer parte do BRICS-Pay é fazer parte de um sistema anticonfisco. Perfeito. E agora vem a outra parte, né? Parte desse acordo entre eles poderia justamente ser que isso não fosse explorado para poder ter algum tipo de uso militar, sei lá o quê. Então, por exemplo, para você entrar aqui e continuar dentro desse sistema aqui de contratação, porque honestamente a gente sabe muito bem, no nosso mercado os melhores programadores do mundo são russos. É que eles são péssimos em entender o que a gente faz e tal, mas são os melhores do mundo. Nós brasileiros somos segundos, os indianos são os terceiros. Mas, pô, seria maravilhoso poder contratar deles diretamente e tal, sem taxa, sem sei lá o quê. Então, assim, eles têm muita coisa a oferecer, mas se eles usarem dessa dinâmica
para poder burlar qualquer tipo de acordo internacional e usar isso para financiar a guerra, eles estariam excluídos dessa patota aí dos BRICS. A questão... Teria que ser alguma coisa assim. Não, a questão Tô chutando aqui, tá? Sim, a questão é, você tem outros meios para lidar com um país beligerante, ok? Agora, você depender dos Estados Unidos serem o dono da liquidação financeira global e do bom julgamento dos Estados Unidos para só confiscar dinheiro quando você concorda que aquele confisco é legítimo, aí você está concedendo uma centralização de poder para os norte-americanos. Com certeza. Tudo bem, 300 bi da Rússia é justificado porque eles são monstros. Aí você justifica. Você dá a chancela para os norte-americanos fazerem isso. Só que, cara, vê a posição de uma Arábia Saudita. Você fala, porra, hoje os caras estão do meu lado. E se amanhã eles não gostam mais de mim? Entendeu? Isso vale para um Brasil. Hoje a gente tá de boa. Até porque mas e se amanhã a posição não da Arábia tiver? Saudita sobre, enfim, o posicionamento recente da OPEP não é claro ainda. Se eles se colocarem do lado da OPEP, os Estados Unidos vai ficar contra completamente. Porque a OPEP tá de saco cheio já. Então, é uma... Sheik já falou, cara. O Príncipe já falou. Se a gente puder romper com uma ligação com o dólar e essa dependência... Porque assim, o petróleo ele vai acabar. Em algum momento. Ele é um bem escasso. Não tem o que se fazer. E todos eles também, esses países que dependem do petróleo, também investem. Pô, isso é informação nova para mim, que eu não imaginava o tamanho desse investimento. Em geração de novas fontes energéticas. Porque eles sabem que vão ter que mudar. Né? Mas o petróleo fica mais escasso, então fica mais valioso. Então tá bom, mas tem muita tecnologia nova aí, até as startups, que eles estão patrocinando, que estão correndo atrás. Então assim, eles não são contra, eles não são contra a distribuição não é nem poder aqui, mas dar chance a outras empresas, outras ideias, de poder fazer acontecer. Muito pelo contrário, são a favor disso, e eles sabem que o petróleo vai acabar. Portanto, não é uma questão de hegemonia do petróleo versus o dólar. É uma questão de por que eles são dependentes do valor do barril em dólar para poder comercializar internacionalmente. Não faz sentido. Sim. Por que você não pode ter, por exemplo, tô chutando, é que aqui no Brasil tem a questão da Petrobras. Mas vamos supor que você tivesse uma rede de posto, uma Shell da vida que viesse para cá com, sei lá, 5 mil postos, que escolhesse, porque faz sentido para eles têm um bom contrato, para poder trazer esse petróleo de fora diretamente. Isso não pode ser feito hoje no Brasil. Por que não? Então, por que não, cara? Porque não tem sistema. Ok? Porque então você tá falando a mesma coisa que eu sempre falo, que a blockchain não tá... O Drex não é só uma moeda, não é só a tecnologia. Ela tá oferecendo avanços tecnológicos que permitem pra gente fazer operações que não antes existiam. Exato. Correto? Exato. Você está falando, se todos esses países adotam CBDCs e essas CBDCs são programáveis, então você consegue literalmente programar um SWIFT sem o dólar. E não só isso, programar um SWIFT onde não existe um país central que fala agora eu vou travar o dinheiro aqui. Ou seja, para vocês que estão assistindo a gente, hoje isso normalmente é feito em USDT, né? Que é o USDT que é o mais transacionado hoje. Então, quando a gente vê ligações em exchange que já tem esses tipos de integrações com IPs aqui no Brasil, por exemplo, e bancos lá fora, ele faz isso via USDT. A gente está falando só de uma segunda opção. Uma opção que não seja o USDT, que seja uma outra moeda, que também seja possivelmente, espero eu, uma stable lá, bonitinha. Não, na verdade vai ser a CBDC. Pra poder só transacionar. Você vai usar a CBDC desses países, né? Eles podem usar as próprias stables, as stables governamentais, tá? Então, nesse sentido, cara, é quase como se os BRICS estivessem pegando ideias de descentralização e ao invés de propor para as pessoas, estão propondo o nível país a país. Fala, países do bloco BRICS, tá vendo o que os americanos fazem com o poder centralizado deles? Eles forçam o monopólio do SWIFT e nós somos reféns da canetada deles no SWIFT. E se nós, países, tivéssemos um sistema de pagamento, de remessa, de liquidação, onde nenhum de nós tivesse autoridade para fazer isso? Só que eu tenho uma provocação agora para fazer. É o seguinte, existe aí uma chance muito grande desse assunto ser passado para o banco dos BRICS. Não, cara, assim, tem como jogo... Como se fosse um bacen de lá. Quem tá sentada lá é a Dilma hoje. Não, assim, que foi a pessoa que mais cagou a economia brasileira. Acho que ela conseguiu ser pior que o Collor. Não, cara, assim, tudo bem. E aí? Não, e quem que decide como é que isso funciona? Não é uma pessoa estúpida, burra? Seja Dilma ou quem quer que seja? Isso aí vai ser a capacidade de articulação dos BRICS
de ou convencer as pessoas que o sistema é bom o suficiente ou projetar um sistema bom o suficiente. O ponto é justamente esse. Isso tem que funcionar bem o suficiente para ser uma transação espontânea e simultânea. Ela não pode ser uma transação de duas partes, ou seja, um lado paga, vai para um banco central e depois vai para o outro lado. Ela tem que ser direto. Mas essa é a questão. Se o banco dos BRICS pegar esse dinheiro, ele pode operar esse dinheiro. Aí tem uma questão de influência que a gente está justamente tentando tirar dos Estados Unidos para colocar na mão da Dilma. Aí, cara, realmente... Aí ferrou. Não, aí tem que... Aí é trocar FMI, claro. É trocar tudo pela Dilma. Aí, não, imagina. Não vai trocar pela Dilma, cara. Porque ela ali tá numa posição onde, seja ela ou seja quem for, você tem que atender os interesses de um bloco. O que é diferente do SWIFT, que atende os interesses dos Estados Unidos. Então, é claro que no jogo do mundo político sempre vão ter artimanhas e toma lá da cá e tal, mas pelo menos você tá começando a operar fora de uma super hegemonia, de um mundo unipolar, né? E essa é a proposta dos BRICS que realmente, para mim, faz sentido para contestar o dólar. E, mais uma vez, sem julgamento de mérito. Ah, Casta, você quer um mundo dos BRICS controlando? Eu não quero nada, velho. Eu tô só observando o que tá acontecendo. E se você observa essa dinâmica, atacar o SWIFT com um sistema de blockchain baseado em CBDCs de governos é uma parada de proporções muito mais impactantes do que o nosso governo. Que você apoia. Eu acho interessante. Apoiar, desapoiar, cara, não vai acontecer. Mas assim, eu acho interessante que o dólar seja ameaçado. Eu também. Ok? Para que ele tem que ter concorrência. É concorrência, velho. Para que ele não só o dólar, mas a tecnologia por trás de como o dólar se O sistema SWIFT posiciona. não é eficiente. Para os padrões de hoje, ele é um lixo. É um sistema caro, é um sistema demorado. Fato. É um sistema horroroso. Só na blockchain você tem uma porrada de exchange e opções ali que fazem essa transação tão rápido quanto, mais segura, mais transparente, por um valor muito menor. Muito menor. Então, assim, esse sistema tem que... Ou ele tem que melhorar ou ele tem que ser obsoleto. E isso nunca vai vir enquanto for E o FMI nunca vai indicar, porque tá contra os Estados Unidos e tal, exatamente. E por aí vai, então, né? assim, é interessante que poderes consolidados sejam forçados a levantar a bunda da cadeira e se coçar um pouco. Exatamente. Isso é bom. Agora, você quer um mundo dominado... desconforto. Isso eu acho legal. Então, você vê, cara, quando você tem esse tipo de coisa na mesa, você realmente acha que o governo vai se ocupar de... Cara, deixa eu tirar todas as cédulas de circulação, colocar um smartphone na mão de cada brasileiro para eu poder confiscar R$50 de um cara que estão sobrando porque eu não gosto dele. Sendo que eu já posso confiscar dinheiro hoje. Você entende? Sim. Então, assim, eu acho que existem coisas maiores em jogo e quando a gente fica preso no discurso, né, do ANCAP do chapéu de alumínio, velho, você simplesmente fica tão focado no seu medo da ação do governo maléfico diabólico na sua vida que você não entende que tem preocupações para esse governo que vão muito além do seu dinheiro, velho. Entendeu? Da sua insignificância. É claro que se você é um cara que gasta o seu tempo ativamente batendo no governo, é óbvio que se o governo já tá numa situação difícil, de um mundo complicado, ele vai reagir. Se ele já tá no ringue, já tá apanhando, você vai bater junto. É óbvio. Mas o problema é que essa quantidade, a somatória dessas pessoas batendo de um lado ou de outro lado, faz mais barulho do que de fato a solução. Exato. Então, ninguém tá explicando por que a luta tá acontecendo. Né? Ninguém tá explicando por que o Whindersson tá se batendo com o Popó. Porque tem um fundo por trás daquilo. O porquê, a elevação, tipo, a presença de mídia, tal. Ninguém fala sobre isso. Fala sobre o duelo entre os dois e o apoio entre um e o outro. Aqui me parece mais ou menos a mesma coisa, né? A defesa de um ou do outro, de um Paulo Cogos da vida. Inclusive, eu vou trazer o Paulo aqui, eu já falei com o Cogos algumas vezes. Eu gravei com ele ontem. Você gravou com ele ontem? No podcast da Paradigma. Falando com ele já. Eu fui veterano dele na faculdade, pra você ter uma noção. Jura? Cara. Enfim, de um Cogos da vida até uma Tabata da vida, tem um espectro gigantesco, mas quem tá aparecendo mais, principalmente nas mídias sociais, que a gente falou no último capítulo, na primeira parte, é o pessoal que de fato tá batendo. O que não significa que aquele raciocínio esteja errado de nenhum dos lados, mas eles estão focando em algo que não vai estar no nosso dia a dia. E por causa disso, justamente, eu queria fazer a última pergunta pra gente finalizar aqui o episódio. Eu queria que você desse da sua opinião de um timeline. Eu já fiz o meu aqui, eu acertei até agora, eu acertei, mas vamos lá. Um timeline. Para as pessoas normais que estão assistindo a gente, porque a maior parte do pessoal que assiste o canal são empreendedores, é o pessoal B2B, é o pessoal MEI, que vem para poder enfim, informar do que está acontecendo no nosso mercado e fora. Me faz um timeline da sua opinião. Como é que você acha que vai ser daqui para frente? Então, vamos ler. Estamos no final de 2024. Vai assumir o novo presidente do Bacen.
Como é que você acha que vai ser essa adoção? Quanto tempo demora até a gente ver alguma coisa como nós, seres humanos normais, no dia a dia? Como é que você acha que as coisas vão acontecer daqui pra frente? Pode até colocar esse termo até 2030, que é um prazo bem específico por causa do Tratado de Paris, né? Mas enfim. Cara, uma população 100% usuária final de Drex é um desafio que pra mim você vai levar, mais de 10 anos pra fazer, velho. Porque pra você colocar todo mundo no Drex, literalmente todo mundo, você tem que acabar com as cédulas. Você vai ter que colocar um smartphone na mão de um cara que mora no interior de Juriquitiba, do Sertão do Norte, velho. Onde nem tem internet direito. Né? Você vai ter que pegar todos aqueles varejistas e aqueles comerciantes e pessoas de todos os tipos de espectro. Não demorou tanto pra você ensinar o Pix pra todo mundo e tirar, por exemplo, o cheque. Ninguém mais usa cheque hoje. Mas você está falando de pessoas que já têm acesso a um celular, cara. O Pix não fez o onboarding de pessoas, por exemplo, que são analfabetas. De pessoas que são desbancarizadas, que não tem conta num banco. Para você usar o Pix, tem que ter conta num banco. Você tem que ter um smartphone. Nesse aspecto, você tem que ter acesso à internet. De empresas que têm interesse, né? Um mercado pago, tipo, as maquininhas do pessoal. O pessoal tem interesse em fazer propaganda sobre, para fazer com que você, que é uma pessoa humilde e simples, possa receber esse dinheiro. Então você não precisa só do governo, o que eu quero dizer, você não precisa só do governo fazer isso acontecer. Mas vamos lá. Mas, cara, é um desafio logístico... Talvez seja até inalcançável, né, no intervalo de menos de 10 anos, ok? O empreendimento necessário para levar o Drex a 100%. O que eu imagino que possa acontecer é os próximos 5 anos serem focados no Drex banco e comércio, exportação e importação e BRICS-Pay. Ou seja, armamentizar a economia nacional para fazer frente a blocos de interesse econômico e geopolítico no cenário internacional. Quando esse objetivo tiver mais ou menos alcançado, se ele der certo, eu acho que aí você começa a voltar os olhos mais para o varejo. Primeiro passo, e esse passo já está desde o dia 0, o Drex ele é usado como uma maneira de tornar a comunicação e a liquidação entre Banco Central e bancos comerciais mais eficiente, ok? Isso abre margem, só isso já abre margem uma porrada de coisa, ok? Quando você põe uma coisa como o Drex, primeiro, você abre a possibilidade de que o Banco Central ofereça conta corrente para a população. Isso... E opções de investimento que antes eram de monopólio da B3, que eu acho que é o único que sai mal dessa história, que não tem mais monopólio. Não, cara, bancos comerciais e B3 e fintechs, elas podem acabar se vendo como concorrentes diretas do próprio Banco Central. Porque o Banco Central vai poder... literalmente criar aquele ativo de investimento para o usuário final. E dar conta corrente para a pessoa. Exatamente. Você vai ter a conta corrente direta. Dar crédito, fazer uma porrada de coisa. Funcionar como ente de garantia ou segurança para alguma operação de empréstimo. Ele vai ter mais relevância do que o banco de atacado. Calma. Isso é possível. Sim. Isso é tecnologicamente possível. Isso será feito? O Banco Central de hoje diz que não. Mas um Banco Central de amanhã, se vendo com a faca e o queijo na mão... De repente, se houver até algum tipo de desavença com algum banco particular, comercial, ou com a B3, isso pode ser usado de forma a colocar contra a parede. Fala, vocês, bancos comerciais, não estão... Mas pode ser uma concorrência natural. Né? Do mesmo jeito que você tem CVM, Ambima, Bacen, observando essas operações todas, tentando regular o nosso mercado de alguma forma, aceitando autorregulações que cara, tá indo muito bem aqui no Brasil, muito bem mesmo. Enfim, então... eu acho que tem uma opção... ou uma chance muito maior, você falou provável, a questão é provável versus possível, né? Mas eu acho que tem, que tem uma chance muito maior de nos próximos 2, 3 anos, não 10, de esse tipo de solução virar a base tecnológica pela qual o mercado vai virar mais competitivo do que virar mais controlado e autoritário. Essa é a minha opinião. Sim, não, mas... Apesar de a gente estar no Brasil e saber como é que funciona aqui, né? Pode ser, cara. Só que, assim, no geral, acho que, cara... Não antes de 5 anos, o real que você usa ainda vai ser o real. Sim. E o Drex, ele vai estar abaixo desse real, tá? E num futuro até mais distante, digamos que a gente descobre que, cara, não deu para acabar com as cédulas. Não conseguimos acabar com as cédulas porque a gente não tem capacidade política que seja organizacional, logística de tirar as cédulas e colocar smartphone na mão de todo mundo. Não deu certo. A gente não conseguiu. Nada impede que você aloque um lote de Drex. E esse lote de Drex vira o lastro de um grupo de cédulas. Então, ao invés do dinheiro digital ser a digitalização da cédula,
a cédula se torna a tangibilização de um ativo nativamente digital. Beleza. Ok? Cara, eu tenho uma... Não vou falar uma conclusão final, mas uma provocação final pra gente terminar esse episódio de agora e já dar motivação pra gente fazer o próximo. Eu falei que comentar um pouquinho de Dubai e de Abu Dhabi. Vou fazer só no próximo isso. Mas eu tenho uma única consideração pra poder fazer. Cara, eu fui pra lá. Eu não sabia mais como é que era ter cédula no bolso. E lá, dependendo de onde você tá, do evento e tal, sei lá o quê, tem lugar que só aceita cédula, tem lugar que só aceita cartão, tal, sei lá o quê. Mas a opinião geral do comerciante é uma. Você tem Wise? Cara, não tem Wise. Então, pergunta pra mim, você tem Wise? Você tem Wise? Eu tenho Wise. Eu imagino que você precisa usar. Sei lá o quê. Pô, eu fiz aniversário agora há pouco, antes de ir pra viagem, e aí meus pais me deram um presente de aniversário e tal. Falei assim, ó, pra ajudar você, porque eu sei que as coisas são muito caras em Dubai. E de fato é tudo muito caro lá. Tipo assim, a corrida de Uber, R$200, uma coisa absurda. Enfim. E aí eu fui converter e tal, sei lá o quê. E a melhor maneira, eu fui com dinheiro, aí, puta, muita taxa e tal. E no Wise a taxa era muito menor. Muito, mas muito menor. E eu podia fazer operação de cartão direto, de passar. Então todos eles tentam fugir de como o Dubai e Abu Dhabi funciona, estando dentro daquele mercado. Não é que estão fugindo, tipo assim, ó, faz por fora aqui pra dar um jeitinho. Não, não, não. É dentro do sistema, usando o Wise. Mas você tem o Wise. Porque o Wise tem aproximação direta, é mais fácil. Uhum. A questão é, por que eu pus aqui como consideração final? Tu não tem ideia da diferença aqui. A minha carteira, não tem espaço pra pôr dinheiro. Ela fica gorda se eu pôr dinheiro dentro. A gente tá tão à frente de muitos outros países, a ponto de quase não usar dinheiro físico, que é estranho pra nós brasileiros irmos pra lá e não ter... Tipo assim, pô, a Apple Pay e o Google Pay estão no mundo inteiro. A questão é quanto que o pessoal usa disso. É que no Brasil a usabilidade não é tão grande, a adoção não é tão grande, porque você pode aproximar qualquer coisa na aproximação. Qualquer um, até o seu relógio você consegue usar. Uhum. Mas quando você vai para um país onde isso não é não tão natural, mas as maquininhas por algum motivo já estão preparadas, quando o comerciante fala para você, você pode usar esse outro jeito aqui em vez do jeito tradicional aqui, você começa a ver a diferença que é o sistema bancário brasileiro do resto. A gente tá anos-luz à frente do mundo. Do mundo. Uhum. Para uma pessoa normal, que nem eu, que não sou nada demais, não sou rico, nada disso, ir lá e estranhar ter que usar dinheiro, imaginar o troco e tal, e em alguma maquininha não conseguir fazer a aproximação direta do celular, foi tão estranho para mim. E eles terem pedido tanto para mim utilizar as metodologias que a gente usa aqui, só não o Pix porque não existe lá, eu falei assim, cara, e é um país totalmente que aceita outras tecnologias. E você vê eles... E até ver as pessoas dos ministérios de lá, de tecnologia, de AI, que é outro assunto que a gente não falou hoje, eu quero falar da próxima. Enfim, você vê tudo isso acontecer e a preferência deles pelo sistema brasileiro, de repente, você não pensa mais nessa evolução toda que você está comentando como algo de 10 anos, 5 anos. Porque tem gente com muito dinheiro agora que está querendo adotar o jeito que a gente faz agora, para daqui a 1 ano. Sacou? Então, tudo isso para falar que eu fiz uma previsão que todo mundo deu risada de mim quando eu comecei aqui o canal. Eu falei assim, ó, a gente vai ver a adoção da blockchain real no próximo ano, 2024, em várias coisas. E em 2025, já no começo de 2025, já vai ter muitas coisas do seu dia a dia que você vai estar usando com blockchain. Todo mundo riu da minha cara. Cara, eu entrevistei aqui esse mês, Teleblock, primeira empresa, em parceria com a Vivo, tal, sei lá o quê, que vai ser concorrente, entre aspas, delas, que vai trazer, já está trazendo, inclusive, você pode pegar o chip agora, vai ser provavelmente parceiro aqui do canal, e usar a telefonia em parceria com a Vivo, tá? Eles têm parceria com a Vivo, com a TIM, Eu tô com um chip deles que aqui. é tudo em blockchain. O seu cashback é blockchain. Tudo com o seu... Já tá aqui, já Você está aqui. Você configurou já o seu Teleblock? Já tá aqui. Não porque eu fui viajar, só por causa disso. Eles me deram, eu fui viajar. O meu deixa tá eu voltar. aqui, cara, eu tenho que configurar esse negócio. Aqui. Mas o ponto é, isso é um exemplo. Eu já tive outros 3, 4 aqui de coisas normais do dia a dia que você nem vai saber que tá na blockchain, mas já tá na blockchain. É simples, tá na blockchain. Eu fazia a pergunta 2 anos atrás, quando é que vai vir o Uber da blockchain, que vai usar a blockchain, mas você nem sabe e tal, que vai ser algo transparente, porque vai ser. E todo mundo rindo na minha cara. Teve gente que até fez post sobre o meu comentário sem falar que era eu. Cara, não deu nem 2025, já tá vindo coisa. Os BR são foda, a gente sabe utilizar as coisas bem feitas. Então, né, enfim, fiz esse disclaimer todo como se fosse uma provocação final, mas eu acho que a gente vai adotar isso muito mais rápido. Assim que for viável para as pessoas, assim que um aplicativo normal, uma exchange, puder fazer essa paridade com o Drex para poder talvez falar, poxa, bota dinheiro com a gente. Do dinheiro que você colocar, você pode investir diretamente em título do tesouro, numa LTN direto em Drex. Você bota lá e faz e aloca o seu dinheiro do mesmo jeito que hoje no mercado pago você pega e bota em Bitcoin. É isso que eu acho que vai acontecer
já no ano que vem. Vão dar risada de mim de novo, vão falar que isso é para 2028, que nem falaram, e eu não vou errar. Até o final do ano que vem, já vai ter solução que vai fazer paridade direto com o CBDC para poder fazer investimento em carteira. Anota aí para vocês. Via banco e fintech ou via conta no Banco Central? Eu já não sei. Eu acho que não via contra o Banco Central. Eu acho que o Banco Central ele vai querer disponibilizar a tecnologia da blockchain que eles criaram, entre aspas, para poder botar ativos no mercado que não estão via a B3, que não são necessariamente, tem que vir via Itaú, XP e tal. Eu acho que vai ser isso. Tá. Porque tem muito ente financeiro interessado em ter esses ativos sem originação, com 20 intermediadores aí no meio, né? Boa. Vamos acompanhar. Até o ano que vem. Legal, boa. É isso aí. Fechou, gente. Desculpa esse disclaimer final. Espero que vocês tenham gostado desse programa de 2 partes. Ainda tem mais uma parte para fazer, mas a gente vai gravar em outro dia. Comenta com a gente se vocês gostaram, se não gostaram. Se inscreve, curte. E, Casta, eu não sei nem como agradecer por esse programa que a gente gravou aqui de mais de 2 horas que a gente dividiu pro pessoal. Eu espero que você tenha gostado, espero que a gente continue. E vou abrir para você, finalmente, né, câmera e tal, para deixar todos os arrobas, tudo que você quiser, curso teu novo, fala pro pessoal. Já tô indicando aqui, não importa o que esse homem falar. Se ele estiver oferecendo alguma coisa, não é igual o Pablo Marçal, não, tá? Vai lá, estuda, corre atrás, porque o conteúdo... Bom, vocês viram aqui por essas 2 horas e pouco de conteúdo gravado. O cara é muito foda. Valeu, Casta, mais uma vez. Pô, valeu, queridão. Pra quem quiser me seguir, né, @CastaCripto com Y, no YouTube, no Twitter e no Instagram. A gente tem um curso que é o Profissional Cripto, né, um curso completo para tornar pessoas experts em criptomoedas, até pessoas que querem trabalhar nesse mercado, né, e não só especular. É muito bom estar aqui, trocar essa ideia contigo. Agradeço mais uma vez o convite e aí a gente se vê na próxima, viu? Obrigado, querido. Fechadíssimo. Vamos colocar aqui. Se quiser fazer algum tipo de cupom, alguma coisa assim, a gente também coloca aqui. E tô falando com o Cássio aqui pra gente criar a nossa comunidade, ou a comunidade dele, na verdade, não na Soul Prime. Se você não instalou ainda, instala, entra, porque agora vai bombar. Vocês estão vendo esse episódio? Já saiu no Shark Tank, já foram investidos. Finalmente eu posso falar isso aqui abertamente. Vai ter um flow de absurdo de gente indo para lá, então entra no aplicativo quanto antes para poder ganhar com os ads que você assiste, para poder criar as comunidades lá, para poder começar a receber desses advertisers com as comunidades também. E quem sabe, Cássio também não cria uma comunidade nossa lá para a gente poder conversar sobre tudo isso que você traz pra gente de conteúdo, que eu acho que é foda pra caramba. Valeu, queridão. Obrigado. É isso. Gente, muito obrigado mais uma vez. Ativa o sininho, curte, compartilha e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.